Boa, pessoal. Agora vamos para mais uma aula de direito processual civil. Nós já estudamos princípios, então nós sabemos a base para o direito. Vamos começar agora estudando de forma bem superficial ainda, porque depois nós iremos entrar mais dedidamente a respeito de ação. Atualmente nós precisamos saber que a ação é um ato processual. Só que a ação, observe-se que dentro de um processo, a ação é um ato processual inaugural. A ação é também um pedido inicial. Tudo começa com uma ação. Para que um processo venha a existir, e saia daquela fase do princípio da inércia, é necessário que a parte que teve o seu direito violado ingresse em juízo com uma ação. Essa ação é o ponto inicial para se provocar o judiciário com o fim de atender, de obter uma tutela satisfativa. Tutelas que poderão ser provisórias ou tutelas definitivas. É lógico, então, eu posso dizer que é obrigado o autor a entrar com uma ação? Não. Todo aquele que tiver um direito violado não tem o dever de entrar com uma ação. A ação é uma faculdade que vai ser exercida pela parte autora se ela assim entender que precisa provocar o judiciário. A ação, então, é um direito daquele que teve o direito violado ou ameaçado de, querendo provocar o judiciário, tirar a inércia, procurar um resultado. Nós já estudamos e já vimos aqui sobre o princípio da inércia. E nós já estudamos dentro desse princípio que quando há a violação de um direito, seja a violação física ou a simples ameaça de haver a violação de um direito, surge para o titular desse direito que foi violado o direito de agir, o direito de pretender em juízo a reparação dessa lesão, ou que consiga uma medida que impeça que a lesão venha a ocorrer. Pode ser medidas corretivas, quando há a lesão, é configurada a lesão e pede-se a reparação, ou medidas preventivas, quando se requer ou se impede que a ameaça, que a lesão venha a se concretizar. Na iminência de uma ameaça, pede-se essa tutela preventiva. Então, podemos dizer que o processo vai começar por iniciativa da parte que teve o direito violado. E esse processo vai iniciar quando ele ingressar com uma ação. É essa ação que tira a inércia do juiz. A ação provoca uma resposta da jurisdição. O juiz, daí em diante, por impulso oficial, que nós também já estudamos, irá fazer a citação da parte ré no processo. E quando essa citação é válida, nós temos a triangularização. Antes se falava de angularização, tudo ia via juízo. Hoje, as partes também podem entre si propor um acordo. Portanto, se fala mais hoje em triangularização do direito do que angularização.
Era autor-juiz, juiz-réu, réu-juiz, juiz-autor. E hoje é muito bem vindo ao direito o princípio da conciliação. E eles podem fazer esse acordo, inclusive, fora do juízo e trazer para dentro do processo para esse acordo ser homologado. Dentro daquele princípio da inércia que nós já estudamos, o processo só vai iniciar se e tão somente se a parte autora ingressar com uma ação. Já o desenvolvimento do processo, citação, despacho para que as partes compareçam em audiência ou para que tomem ciência de alguma decisão no processo, se faz de forma automática, por impulso oficial ou de ofício. Tanto é que nós sabemos que contra despacho, artigo 1001 do CPC, não cabe recurso, porque os despachos, vias de regra, só é para impulsionar o processo, chamar a próxima fase do processo. Não deixa de ser um pronunciamento, porque o juiz vai se pronunciar através de um despacho. Esse impulso oficial, conforme já vimos, que é do juízo, caso ele não faça, provoca-se para que tenha todos os outros atos sejam praticados. Observe-se que a distribuição ou despacho é ato de impulso oficial. Já a contestação é ato processual praticado pela parte ré, enquanto que a ação é um ato inaugural, processual, subjetivo praticado pela parte autora. Então, temos que, quando estamos diante de uma violação de um direito, e aí não vamos trabalhar só a violação física, real, mas também a ameaça de uma violação do direito, a pessoa que entende que houve essa violação pode ingressar com uma ação, um pedido inaugural, para que tire o juízo da inércia e seja-lhe concedido uma sentença, uma tutela definitiva. Antes dessa tutela definitiva, é lógico que vão acontecer vários atos processuais. Por exemplo, duas pessoas, quando chegam a chocar o seu carro em uma via pública, em cruzamento de via pública, ambos têm uma violação de um direito, ou seja, um dano material no seu veículo. Ambos podem requerer uma tutela satisfativa no juízo. Haverá vedação para alguma delas? Não, por causa do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, porque ela diz: nenhuma provocação ao judiciário deixará de ser atendida. Não pode se afastar a tutela jurisdicional das pessoas. É óbvio que duas pessoas, quando estão em litígio, dentro de um processo, cada qual tem a visão do seu direito, mas cabe ao juiz analisar quem é a pessoa, quem é aquele que praticou uma ação por negligência, imprudência e, acrescento aqui, imperícia. Aquele que, por culpa ou dolo mesmo, causou um dano a outro, este fica obrigado a reparar, conforme prevê o artigo 927 também do Código Civil. É lógico que o juiz, através das provas, lembra que nós falamos do princípio
o princípio da ampla defesa e do contraditório. É através dessas provas que o juiz vai se convencer quem é o titular do direito que foi violado por ato ilícito, porque aquele que teve o seu direito violado, mas não decorreu de um ato ilícito, não pode ter a reparação do seu direito. Por exemplo, numa via pública, no cruzamento, duas pessoas vêm a chocar os seus veículos, ambos vão ter prejuízo. Mas um violou a norma, alguém violou, aquele que violou deu causa a um prejuízo que é suportado de forma injusta por uma das partes. Então, qualquer um deles pode requerer no juízo, porque não pode haver uma vedação de se recorrer ao juízo para ter reconhecido ou não o seu direito. É lógico que esse ato ilícito, conforme preceitua o artigo 186, ele decorre de ações que pode ser voluntária ou uma omissão voluntária. Observa-se que aqui ele teve a vontade de praticar. E às vezes mesmo a omissão involuntária, mas houve uma negligência, também vai ser analisada. E observa que nessa culpa eu tenho a negligência, quando ele deixa de fazer algo que é necessário, a imprudência, quando ele sabe que pode ocasionar o dano, mas mesmo assim é imprudente, vai à frente, ou a imperícia, quando não tem habilidade. E isso, quando o ato ilícito causa, pode dar um prejuízo, um dano a alguém, que pode ser um dano moral, por uma ação voluntária, um dano material, afetivo, que nós vamos ver isso mais no direito de família, um dano estético nas relações profissionais, e hoje que vem ganhando muita espaço dentro do direito, dentro da jurisprudência, o dano espiritual, como naquele caso do julgamento da Gol, que nós percebemos ali a primeira vez se falar em um dano espiritual que foi invocado em um processo. Então, dali eu tenho os legitimados. O que teria a ser essa legitimidade ou interesse de agir? A legitimidade ou interesse de agir. Legitimado é aquele titular do direito violado ou do direito que está sendo ameaçado, seja ele ocorreu a lesão ou a ameaça de ocorrer uma lesão. O direito está sendo ameaçado de ser violado ou foi violado. Daí surge com a violação a obrigação de indenizar, ou com a ameaça a obrigação de não fazer ou de fazer para evitar um ato, de evitar um prejuízo. E na obrigação de indenizar, nós vamos ter a obrigação de dar. É lógico que, conforme vimos, a omissão ou ação voluntária, seja por negligência, imprudência ou imperícia, podem violar direitos, mas tão somente vai ser proposta uma indenização se houver dano. Não havendo dano, não há de se falar em reparação civil. Reparação civil é quando alguém deixa de cumprir um dever e causa dano a outrem. Então, o juízo vai descobrir, através das provas, quem foi que teve o dano lesado. Ele vai descobrir quem é aquele que está obrigado a reparar
um dano que causou. Dano esse causado por ação ou omissão voluntária, seja por negligência ou imprudência. Dano esse, ação essa, que violou direito. Legitimidade, então vamos verificar o artigo 17. Para postular é necessário ter dois elementos: interesse e legitimidade. Observa que eles são distintos. Em outras palavras, olha, para postular, o que é postular em juízo? Para postular em juízo, eu posso propor uma ação, eu posso, como réu, contestar, ou como parte em um processo, manifestar, ou como parte contrária, impugnar o que foi apresentado. Como terceiro, também eu posso opor embargos. E também, como parte interessada, eu posso interpor recurso. Tudo isso são espécies de postular em juízo. Então, para postular em juízo, é necessário ter interesse. Postular o quê? Postular a violação ou ameaça do direito. O que é que eu vou postular em juízo? Um pedido de reparação, um pedido de ameaça. O que eu vou contestar? O não pagamento ou não ser o autor dessa violação ou dessa ameaça. E quando eu trago legitimidade, aquele que causou é legítimo para reparar o dano, conforme nós vimos no artigo 927. Aquele que teve o dano, a violação por ato ilícito, 189 com 186, tem, do Código Civil, tem a legitimidade ativa, a legitimidade de ter a reparação do dano que sofreu de forma injusta. Interesse jurídico, nós vamos estudar mais à frente com mais detalhe a respeito disso. A priori, vamos trabalhar com legitimidade e interesse. Interesse eu vou ter que ter necessidade e adequação. É lógico que, passando mais um ponto, que o artigo 189 diz o seguinte, olha, é um direito subjetivo daquele que teve uma lesão fazer uma pretensão em juízo, mas ele não pode ficar ad eterna querendo essa pretensão. Ninguém pode ficar sobre essa insegurança daquele que teve direito, ficar dizendo, olha, eu vou entrar com uma ação, mas nunca entro. Isso tem um limite, por isso que o próprio artigo 189 tratou da prescrição. É lógico que, então, que petição inicial tem tempestividade. Tempestividade é ingressar com a medida jurídica reparatória dentro do prazo que alude o artigo 205 e 206 do Código Civil. Após isso, há prescrição. E a prescrição é uma matéria de ordem pública que condiciona, que dá à parte ré o direito de provocá-la a qualquer grau de jurisdição, seja em primeiro grau, diante do juízo, em segundo grau, nos tribunais regionais ou nos tribunais superiores ou Suprema Corte, qualquer que seja o grau, primeira ou segunda instância.